É só calçar o tênis e sair correndo mesmo? Não é bem assim, né? Cada tipo de objetivo requer um planejamento adequado. Se eu vou fazer uma prova de 5 quilômetros, o planejamento vai ser os treinos para esse tipo de objetivo vai ser um treino específico para isso, mas se eu quero fazer uma prova de longa distância, uma meia maratona, uma maratona, o planejamento já muda, leva muito em consideração o que a gente chama sobre os determinantes da performance, porque são eles que vão, vamos dizer assim, ditar o que a gente vai buscar naquele treinamento para a pessoa evoluir, né? E ela conseguir correr determinada distância ou conseguir correr em determinada velocidade ali. Então, os principais determinantes que a gente diz de performance são o que a gente já conhece aí, o VO2 máximo, né? Que inclusive tem uma relação direta com longevidade, né? Mortalidade. Isso é muito observado que é o que diferencia os atletas de elite para os amadores, e isso é um determinante, é uma âncora que a gente fala de âncora máxima, é o VO2 máximo, né? É a capacidade da gente absorver aquele oxigênio e transformar aquilo em energia. Mas existem outros determinantes também, porque os atletas de elite, todos têm um VO2 máximo muito similar. Mas o que explica um bater um recorde, um chegar na frente do outro, né? E aí vem esses outros determinantes que a gente fala que seriam capacidades submáximas. E aí entra os determinantes que seria o percentual desse VO2 máximo, né? Que é a capacidade de usar essa energia. E aí é o que a gente costuma chamar de limiar anaeróbio. E entra a economia de corrida, ou economia de energia, né? Que é a capacidade daquele atleta percorrer uma velocidade com menos custo energético. É uma eficiência? É uma eficiência. Então aquele corredor, ele é mais eficiente do que o outro, porque a gente pode ter um corredor com o mesmo VO2 máximo, o mesmo limiar anaeróbio, ou seja, ele pode percorrer a maratona a 20 km por hora, os dois na mesma velocidade, só que um corredor que tem uma eficiência mecânica melhor, ele vai ter um custo metabólico mais baixo. Isso vai permitir que no final de uma prova, ele consiga dar aquele sprint final, Tem reserva. ele tem aquela reserva. Isso que diferencia o campeão dos outros. Não é só calçar o tênis e correr. Olha como que os detalhes vão fazer diferença, né, Thiaguinho? Pois é, e aí o planejamento do treino vai de acordo com o que cada pessoa precisa desenvolver e vai de acordo com a prova, né? Então, por exemplo, uma prova de 5 quilômetros, ela necessita de um treinamento voltado para evoluir o componente de VO2 máximo muito maior do que uma maratona. Eu posso ser um bom maratonista com um VO2 não tão alto, mas eu não vou ser um top atleta de 5 quilômetros se eu tiver um VO2 baixo. E as provas de longa distância já entram mais essas questões dos fatores submáximos, principalmente aí numa maratona. Essa eficiência de corrida ela se torna muito decisiva e o limiar anaeróbio. E tem um outro determinante que tem sido falado muito hoje em dia, que a gente, alguns autores chamam de durabilidade ou resiliência, que nada mais é a resistência à fadiga, né? E é o que, por exemplo, diferencia o Kipchoge da vida, né, dos outros, porque ele consegue realizar e manter aquela mesma performance durante toda a prova. Ele não cai o rendimento no final de uma prova, né? E isso a gente viu também agora nas Olimpíadas com aquela Sifan Hassan. Ela foi bronze nos 5.000, nos 10.000 na prova de pista de atletismo. E ela foi a campeã da maratona olímpica, chegando no final de prova, ganhando no sprint final da outra corredora. Então, cada pessoa vai precisar desenvolver um aspecto. Isso é individual. E cada prova vai necessitar
de ser desenvolvido um aspecto específico. Muito bacana. Isso é muito legal porque traz pra gente uma visão muito mais aprofundada. Não é aquela informação mais do mesmo, aquele conhecimento superficial que todo mundo acha que tudo, né, acontece de uma forma muito simples, né? E todos esses detalhes. E é isso, gente, esse conhecimento que vai tornando o processo mais agradável, envolvente e viciante, né? Que os corredores acham.